Bom, gente, o professor antes, a gente já tinha falado um pouco sobre ele, era professor da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração de São Paulo. Eu, infelizmente, Anderson, eu acabei ficando sem seu currículo, com essa confusão toda aqui, mas além de professor de administração, ele foi professor da Fundação Dom Cabral durante muito tempo. Ele é doutor em administração, doutor é psicanalista, ele tem doutorado também em urbanismo, né? Muitas qualificações, pelo que eu me lembro aqui, e vamos dizer assim, é um grande especialista nesse tema do trabalho. Ele se dedica exatamente a esse assunto, sobre o trabalho, sobre a revolução, os impactos da Revolução 4.0, né? E aquela introdução que eu fiz para vocês ali é exatamente a praia dele. Você sabe o que é essa introdução, né, Anderson? Então, sim, vou te passar a palavra, por favor, fica à vontade aí. Só para eu ter um controle do tempo, haja vista quantos minutos eu teria? Pode ser até meia hora, Renato? 20 minutos? 20 minutos, ok. Então, inicialmente, boa tarde a todos e a todas, né? Um prazer, né, estar com vocês nessa discussão sem dúvida alguma fundamental, sobretudo por dois motivos. Um primeiro motivo, ele decorre do próprio momento em que nós vivenciamos numa escala mais global, não é? Que o que já foi aqui colocado, que é uma transição de uma economia, não é, que se denominava de economia industrial para uma economia pós-industrial, o que vem sendo catalisado por meio da introdução de novas tecnologias, né, de novas tecnologias que se baseiam em sensores, que se baseiam em inteligência artificial, internet das coisas. Então, sem dúvida alguma, não é um conjunto de mudanças quaisquer. O que nós estamos falando é, de fato, uma revolução. É de uma revolução. E por que de uma revolução? Porque... Perdão, gente. Só estava devolvendo o telefone aqui, porque para conectar com vocês, eu acabei tendo que pedir aqui uma ajuda. Mas o que a gente tem observado não é uma mudança qualquer, nós estamos falando de uma revolução, de fato. E por que uma revolução? Porque altera estruturas, né? O que nós estamos discutindo é até uma inovação tecnológica, mas é muito mais do que transformações desse nível. Nós estamos falando em mudanças comportamentais, nós estamos falando em mudanças organizacionais, mudanças demográficas, de mudanças sociais que se juntam, não é? E propiciam esse momento talvez ímpar, não é? que vivemos, que é um momento de fato onde nós nos colocamos num ponto de inflexão, em que o passado ainda não foi embora, mas o novo também ainda não chegou. Então, nós vivenciamos exatamente esse olho do centro do furacão. E o que é esse olho do centro do furacão e o que ele tem a ver com a nossa discussão? Primeiro, porque a ela também se insere uma mudança, não é? nos elementos centrais, nas matrizes centrais da economia, sobretudo da economia do quadrilátero ferríneo. Nós estamos também vivenciando uma transição de uma economia centrada no extrativo mineral, não é, para a busca de uma diversificação dessa matriz. E as tendências todas sinalizam hoje para uma diversificação que incorpore, não é, a instância do conhecimento, que incorpore a noção da biodiversidade, ou, enfim, outras indústrias, não é, que não somente a indústria ou as indústrias
clássicas. Então, no caso do quadrilátero ferrífero, esses dois fenômenos parecem estar se colocando juntos, misturados ao mesmo tempo. Por um lado, uma mudança global, não é? No campo da transição para uma economia digital, e no campo do quadrilátero ferrífero, uma alteração também na matriz econômica. E a grande questão é como nós estamos nos preparando para essa transição e para essa nova economia, porque ela vai impactar os dois elementos centrais da dinâmica, né, econômica, que é o capital, ou seja, que são as organizações, e que é o trabalho. E um primeiro ponto importante, que vocês já devem estar discutindo aí desde ontem pela manhã, que diz respeito a essa economia digital, é uma transformação na própria concepção de trabalho. O que é trabalho hoje já não é mais o que convencionalmente se adotava enquanto definição há 5, 10 anos atrás. E um segundo ponto também é que a própria noção de empresa, de organizações, ela tem se alterado. Nós estamos falando também de uma noção de organizações que incorporam outros arranjos e outras arquiteturas. Eu me lembro que no século passado, quando eu fiz administração, aí na UFMG, uma das primeiras aulas que a gente tinha no programa definia uma organização como um conjunto de pessoas, com um objetivo comum e com uma fronteira, com uma identidade mais ou menos delimitada. Talvez as duas primeiras definições a gente continua concordando com elas. Uma organização, um conjunto de pessoas com um objetivo comum. No entanto, a terceira assertiva talvez já não seja tão verdadeira assim. O que é o dentro e o que é o fora de uma organização? Hoje nós estamos vivenciando um contexto de múltiplos vínculos de trabalho. Nós estamos vivenciando um contexto de ressignificação da própria noção de carreira. Nós estamos vivenciando uma desfronteirização das profissões. E a grande questão em relação a isso tudo é como isso tem refletido na espacialidade, como é que isso tem refletido nas dinâmicas econômicas, como é que nós estamos preparando novos perfis profissionais para atuarem nessa metamorfose que vem acontecendo em nível das relações indivíduo, trabalho, organizações. Um ponto aí importante que se soma a isso diz respeito a algumas pesquisas que têm evidenciado em nível internacional, mas também dizem muito acerca do Brasil e do nosso quadrilátero, é que 47%, ou seja, em torno de 47% das ocupações, tais como nós as temos hoje, não existirão da mesma forma em 2030. Gente, 2030 é amanhã. Então, as competências que nós vamos precisar para essa nova economia, elas estão tendo que ser repensadas desde ontem. Agora, o curioso é que é um repensado onde a gente também ainda não tem uma visão tão clara de quais são essas novas ocupações. Recentemente, a minha sogra foi fazendo cirurgia aqui em São Paulo, no Albert Einstein. Quando ela entrou na sala de cirurgia, que hoje, inclusive, o negócio do hospital, a missão do hospital é mais do que o atendimento à saúde, a produção de conhecimento, de novas metodologias. Ela, inclusive, teve que assinar um termo, porque ela ia fazer uma cirurgia experimental. Então, na hora que ela entra na sala de cirurgia, ela olha para o lado e vê lá um menino em torno, segundo ela, um jovem de cerca de 20 e poucos anos, 21 anos, alguma coisa do gênero, e ela olha para esse jovem e fala assim: peraí, será que eu já estou no paraíso? Será que eu já desencarnei dessa? O que você está fazendo aqui? Você é médico? E ele, na verdade, salientou que ele não era médico. Estava longe disso. O que ele era na verdade, um engenheiro mecatrônico.
Então, aonde vai começar a ocupação do engenheiro mecatrônico e terminar a de um médico, né, será cada vez mais fluida. Então, como é que nós estamos em nível do quadrilátero, preparando pessoas para esse novo contexto? Quais são os investimentos que têm sido feitos em termos de políticas públicas nessa direção? E a gente sabe que o Brasil, como um todo, parece que ainda não está antenado, não é, com essa problemática. Nós ainda estamos discutindo precarização do trabalho, mudança da legislação, né? E ainda pouco centrados nas mudanças, não é, que vão acontecer no nível das relações de trabalho propriamente ditas. Então, esse é um ponto, já que a nossa discussão é sobre, né, envolve também o trabalho, é como nós vamos nos preparar para processos de reconversões de funções econômicas, não é? Das cidades que hoje detêm uma base muito ligada à mineração, muito ligada a indústrias mais tradicionais, e como é que a gente vai ser atrativo a novos investimentos que vão demandar, né, novos perfis, né, profissionais e novas competências. Então, esse passa a ser um tema importante de constar, né, a constar na nossa agenda, né, de prioridades estratégicas. E como eu disse, nós não estamos falando de ciclos muito longos, nós estamos falando de 2030, 2030 é amanhã. Então, nós já devemos estar hoje com o olho no peixe, né, mas também com o olho no gato. Né? Então, é como que nós vamos conciliar essas duas estratégias. E nessa linha, os nossos estudos têm demonstrado 3 grandes clusters de empresas, né, que têm ocupado esses novos espaços, né, geográficos. Um primeiro grupo que a gente poderia denominar de empresas tradicionais, que são empresas, né, ainda muito voltadas a commodities, da extração mineral, que essas organizações elas vão ter aí talvez, né, duas estratégias extremas. É claro que isso é um contínuo e elas poderão se colocar, né, em algum ponto desse contínuo. Mas uma primeira posição seria de automação, quer dizer, a busca da competitividade ela caminha cada vez mais, né, na substituição do braço humano, né, pela automação, restando ao ser humano, né, a função de mobilizar aquilo que talvez há de mais humano, né, que é a criatividade, que é o brilho nos olhos, que é a capacidade de produzir algo novo, produzir inovação que permita um conjunto de empresas se diferenciarem de forma competitiva. Mas essas empresas mais tradicionais, ou elas vão ter esse caminho da automação, não é? A introdução de novas tecnologias altamente poupadoras de mão de obra, no que diz respeito a atividades transacionais, atividades operacionais. Hoje, para você ter uma ideia, um robô no call center substitui 300 posições. Então, 300 posições no call center hoje é feito quando a gente liga para o nosso banco, não é? Já não é mais um ser humano que nos atende, mas já é uma inteligência artificial que ocupa esse lugar. Ou elas vão investir nessa direção, ou elas vão ter que intensificar a expropriação do trabalho, né? Então vai ter que flexibilizar ao máximo a legislação, vai ter que individualizar, ou seja, nós vamos ver a emergência de um precariado, porque a única forma de ela competir com a nova tecnologia vai ser, né, se ela não tem capital para isso, vai ser utilizar da vantagem competitiva clássica, que é o trabalho humano, a exploração no limite desse trabalho via, né, a sua precarização. Nós vamos ter um outro grupo de empresas, que são as empresas que a gente chama de modernas, dentre elas são as empresas maiores, né, de maior grande porte, as multinacionais, que vão estar vivendo um grande dilema. Né? Ao mesmo tempo, elas têm que gerar um resultado agora, né, no curto prazo, é uma intensificação
em termos de cobrança de metas, de resultados, né, que maximizem a planta e os investimentos atuais, ela também vai ser cobrada a inovar, porque senão nós vamos ter também uma nova divisão internacional do trabalho. A inovação vai estar nos países centrais e nos cabendo agricultura, nos cabendo mineração e nos cabendo energia, mas não da forma como no passado. Não é? Vai ser uma mineração, energia e a agricultura altamente mecanizadas. Não é? Então, esse grupo estará vivenciando esse dilema pela ambidestria. E nós vamos ter no topo dessa tipologia um outro grupo de empresas que a gente está chamando de empresas pós-modernas, que são as startups, são as empresas de base tecnológica, não é? São as empresas que trabalham efetivamente com a inovação. Então, é dentro desse contexto que nós estamos falando do trabalho nesse século XXI. Não é? O trabalho que não será mais, não é? Como foi no passado, as relações já não são mais de emprego, nós estamos falando de relações, né, cada vez mais fluidas, mais líquidas, não é? E que certamente vai trazer um grande impacto, não só no nível econômico, mas também, como foi discutido aí, né, antecipado, né, ao longo da discussão pelo Hélio, nós vamos trazer também uma série de novos impactos sobre o próprio trabalhador, no que diz respeito à emergência de novos mal-estares, né? Então, os adoecimentos que a gente tinha no passado, né, já talvez vão ser ressignificados por novas formas de patologia, que são cada vez mais patologias ligadas à dimensão psíquica. A OMS já coloca as chamadas doenças, né, da CID-10, o Código Internacional de Doenças, né, 10, a CID-F, que são aquelas comportamentais, né, aquelas ligadas à depressão, ao estresse, né, aquelas ligadas ao consumo de álcool, de psicotrópicos, como a segunda maior causa de afastamento do trabalho por adoecimento no mundo. No Brasil, hoje, já é a terceira causa. E a gente acredita que já caminhando, se já não é a segunda, porque há no Brasil questões culturais muito fortes. As pessoas dificilmente, né, em alguns setores, dizem que estão deprimidas. Né? Estar tendo sofrimento psíquico significa, às vezes, não ser aquele indivíduo macho o suficiente para dar conta, né? São doenças que ainda há um mito, né? Elas são tabus no sentido de as pessoas se declararem como padecendo desse tipo de sofrimento psíquico. Mas uma prova de que isso está acontecendo é que os nossos estudos têm indicado que hoje o Brasil é o segundo maior consumidor mundial de psicotrópicos. O que são psicotrópicos? Antidepressivos, ansiolíticos. Quer dizer, essa turma, não é, que estará competindo nessa nova economia, elas também trarão uma série de novos mal-estares muito ligados a essa dimensão psíquica. Não é? A pressão, a aceleração do tempo, dos movimentos, a perda de sentido, não é? À toa que se fala hoje tanto da busca do sentido do trabalho, porque essa integração homem-máquina, não é? E a busca até do próprio lugar do humano nesse processo vai ser um novo desafio. Não é? E até um dado interessante: os humanos estão, não é? Às vezes se coisificando, se tornando coisas, não é? E as máquinas estão ganhando emoções, né? Estão se tornando objetos de intensificação vamos dizer aí, das emoções, né? Os japoneses, por exemplo, têm investido fortemente nesse aspecto. Só um momento. Então, é esse o ponto que hoje a gente está, não é, discutindo, que constitui talvez aí, eu estou tentando colocar mais alguns ingredientes, não é,
que vão ser importantes nesse debate. Né? Nós estamos falando de um território em que há uma mudança na composição das competências, da força de trabalho, né? Das relações de trabalho, e a emergência de novas competências, a demanda de novos perfis, né, ocupacionais, que também trazem um conjunto aí novo de desafios, de mal-estares, né, que deverão ser, de uma certa forma, também deverão se constituir objetos da gestão, né? Objetos de atenção cada vez maior, quer seja pelas organizações, quer sejam pelos órgãos de políticas públicas. Né? Então, em linhas gerais, eu queria dar esse panorama, Érico, e aí talvez, né, ampliar aí o debate em torno dessas questões, né? Da importância de se colocar essa temática na agenda. Né? Essa é uma agenda fundamental, né? Porque o ritmo das mudanças é um ritmo cada vez mais acelerado. Né? Nós não estamos falando de um futuro, nós estamos falando de um presente que já se constitui. Obrigado aí pela atenção.